Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, então, terceiro domingo da Quaresma, estamos aqui novamente, por meio dessa plataforma virtual, para falar a respeito justamente desse evangelho, das leituras desse domingo. Então, eu vou fazer a epístola do terceiro domingo da Quaresma e o evangelho segundo o calendário tradicional da igreja para esse terceiro domingo da Quaresma. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Irmãos, sede imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andai no amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, a Deus, como oferenda e hóstia de suave odor. E nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, ou qualquer impureza, ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices, que são coisas inconvenientes, mas antes saiam da vossa boca ações de graças a Deus. Porque sabei o bem, nenhum fornicador, ou impudico, ou avaro, o qual é um idólatra, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não queirais, pois, ter comunicação com eles, porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a espécie de bondade, de justiça e de verdade. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus expulsando um demônio, e ele era mudo. E depois de ter expulsado o demônio, falou mudo, e se admiraram as gentes. Mas alguns deles disseram: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, para o tentarem, pediam-lhe que lhes mostrassem um sinal no céu. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebu é que eu lanço fora os demônios. Ora, se é por virtude de Beelzebu que eu lanço fora os demônios, vossos filhos, por virtude de quem é que o fazem? Por isso, eles serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um homem forte armado guarda a entrada de sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevém outro mais forte do que ele e o vencer, tira-lhe todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo saiu de um homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando vem, a encontra varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele dizia essas palavras, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que foste amamentado. Mas ele disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Caríssimos filhos e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, então a igreja nos coloca mais uma vez explicando ao longo dessa quaresma sobre a ação do demônio. Já falou sobre isso 2 semanas atrás, com as tentações no deserto que nosso Senhor sofreu, e agora falando da ação em nós mais diretamente. Então, o que o demônio quer? Ele quer conservar o seu... A ação dele vai em 2 sentidos, em conservar o seu reino, aquilo que ele já tem de domínio sobre as pessoas, sobre as almas, sobre a sociedade, as pessoas em pecado mortal e as instituições e leis que caminham contra Deus, e ao mesmo tempo ele quer expandir o seu reino, expandir então o seu raio de influência em cada pessoa e também na sociedade, né, no seu conjunto. A intenção dele é levar almas para o inferno, sabemos disso, sempre bom
nos recordar. E para ele, cada pessoa é, é importante nesse mau sentido, né? Cada pessoa que ele conquista, que ele atrai para a condenação eterna, importa para ele. Então, ele inspira a nossa vida aqui na Terra para nós vivermos, já aqui na Terra, uma antecipação do inferno. Uma vida vazia, onde uma sociedade infernal, onde reinam o ódio e o vazio de uma vida sem Deus. Por mais que as aparências de prazeres, de alegrias, enganem muitas pessoas, mas o vazio está por dentro. Já se vive o inferno aqui na Terra. E ao mesmo tempo, quem está com Deus, mesmo sofrendo, já vive o céu aqui na Terra, antecipa o céu pela alegria profunda de ser de Deus, de pertencer a Deus. Então, o que acontece, meus caros? Nosso Senhor quer salvar-nos. Ele tem o seu reino verdadeiro, de justiça, verdade e amor, como diz o prefácio da Missa de Cristo Rei, e quer atrair mais almas. Quantos? Todos. Na verdade, ele morreu por todos, mas nem todos aceitam o seu reinado, nem todos querem deixar Cristo reinar em seus corações. Nosso Senhor, então, veio para destruir o reino do demônio e para instalar o verdadeiro reino de Deus aqui na terra, para se realizar de modo pleno na vida futura. Afinal, ele falou: meu reino não é deste mundo, mas já começa neste mundo. Começa aqui para chegar à plenitude no mundo futuro. Então, o que acontece? Nosso Senhor, ao expulsar o demônio, como nós vemos aqui nessa leitura, ele indica que ele tem mais poder do que o demônio. Que o demônio, pelo pecado, pela idolatria, por diversas coisas, dominou, né, nas sociedades, dominou uma parte do mundo. Não porque Deus seja menos poderoso, mas porque as pessoas, né, caíram no pecado pela má inclinação e pelas suas tendências desordenadas, acabaram caindo, se deixando levar pelo mal, e se criou uma estrutura de pecado, né, onde a sociedade empurra a pessoa para baixo, ao invés de empurrar a pessoa para cima, para as coisas do alto. Então, nosso Senhor veio para colocar o reino de Deus aqui na terra é a Igreja Católica, porque nos dá a doutrina verdadeira, os sacramentos verdadeiros, e nos coloca numa família que nos conduz ao céu, que tem todos os meios para nos conduzir ao céu, e já começando a viver a vida de Deus, a amizade com Deus e o verdadeiro amor ao próximo aqui na terra. Então é evidente para nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós somos importantes, cada um de nós é importante porque ele morreu por cada um de nós. Ele quer que todos então façamos parte do seu mundo. O seu sangue é capaz de nos redimir infinitas vezes. Cada um de nós poderia ser redimido infinitas vezes pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Mas ele então, porque tamanho é o seu amor e seu poder de salvação. Então ele é o homem mais forte. Essa parábola que ele conta aqui, uma parábola bem resumida, do homem forte que tem os seus bens bem guardados. Esse é o demônio, que até então reinava sobre o mundo inteiro. Porque nosso Senhor chama de príncipe deste mundo, é bom sempre recordar. Quando o Senhor vem, ele então tira o domínio que o demônio tinha e começa então a fazer as pessoas se deixarem levar pelas coisas de Deus e entrarem no reino do céu. Por isso, então, o demônio fica em desespero e quer diminuir a influência, quer tirar a influência de Cristo sobre as almas e sobre as sociedades no seu conjunto. Então, o que nós temos a fazer? Nós, como alerta Nosso Senhor no Evangelho, também como demonstra São Paulo e outros textos da Sagrada Escritura, quando nós deixamos de seguir a Deus, uma vez já encontrando o caminho da verdade, nós nos tornamos piores do que antes. Piores do que antes de conhecermos a Deus, do que antes de praticarmos a fé, do que antes de recebermos os sacramentos. São Paulo fala que nós temos que ser nada mais, nada menos do que imitadores de Deus. Estote imitatores Dei. Sejam imitadores de Deus, como filhos muito amados. E ele fala, outrora, quer dizer, antes, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Nada mais, nada menos do que isso. Olha a altura, né? Olha a altura da nossa vocação. Ser luz,
ser imitadores de Deus, o Deus infinito e Senhor de todas as coisas. É isso que nós somos chamados a ser, nada menos do que isso. Se nós somos menos do que isso, se nós nos contentamos com a mediocridade de uma vida pela metade, de um serviço a Deus pela metade, nós estamos colocando em risco a nossa salvação eterna. Ou já estamos no caminho de condenação, se estamos no pecado mortal, se já demos adesão, se já abrimos o nosso coração para um ou mais pecados mortais e assim nos habituamos a uma vida longe de Deus e vamos então de passo em passo caminhando contra Ele. Então, a casa onde que é de onde é expulsa o demônio fica limpa, mas se a pessoa não vigia, o demônio volta, porque a casa estava limpa, bem arejada, tranquila. Então ele vai, chama 7 espíritos piores do que ele, como diz, né, nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, e dominam aquela casa, entram naquela casa e a situação da pessoa fica pior do que antes. O que ele quer dizer com isso? Então, uma vez voltando atrás do serviço a Deus, nós ficamos piores porque rejeitamos conhecendo a verdade, enquanto os que não conhecem ainda não aceitam por não conhecerem de modo suficiente, de modo claro, a verdade. Isso vale, então, para a nossa vida pessoal, isso vale para a nossa vida em sociedade, para a vida em comum, que nós devemos ter em busca da santidade, da salvação, não só nossa, mas da salvação do mundo inteiro. É importante dizer também com São Paulo, entre essas duas frases do começo da epístola, do começo desse trecho da epístola, sejam imitadores de Deus, filhos muito amados, e o final desse trecho, quando nos exorta a ser filhos da luz, porque devemos praticar a bondade, a justiça e a verdade, já que fomos batizados e somos filhos de Deus, ele faz vários alertas aí que servem para o nosso tempo de modo assim muito claro. Afinal, a palavra de Deus é sempre viva, ao mesmo tempo, para a nossa situação atual de pandemia, de dificuldades de todo tipo, ela é mais ainda especial. Por quê? Porque São Paulo fala simplesmente assim, ele alerta para alguns pecados que ainda os cristãos podem praticar, mesmo depois do batismo, e alerta para que não se faça presente na vida dos cristãos. Então, nem se nomear a fornicação, qualquer impureza ou avareza, quer dizer, o apego ao dinheiro, qualquer tipo de impureza, porque falou da fornicação, o que é? É a relação sexual entre duas pessoas livres, ou seja, entre namorados, entre noivos, ou em situações casuais, pessoas que não são comprometidas com outras. Essa é a fornicação. Impureza, de uma forma geral, é, olhares impuros, desejos impuros, contra o sexto mandamento, enfim. Então, ele separa aqui para definir melhor as coisas, para dizer assim, é preciso também guardar a pureza do olhar, dos pensamentos, do coração. A pureza, a castidade é um conjunto. E ao mesmo tempo, nos preservar do apego ao dinheiro, aos bens materiais, de forma que isso é uma idolatria. Eu posso não ter adorar um falso deus, assim, Zeus, esses deuses que os antigos adoravam, mas eu posso adorar o Deus dinheiro. E o apego aos bens materiais pode realmente me tornar um idólatra, né? E eu então me tornar inimigo de Deus. Pois bem, São Paulo não só fala para evitar isso, mas ele alerta. Sabei o bem, nenhum fornicador, ou impudico, ou avaro, o qual é um idólatra, quer dizer, aquele que é avarento, é idólatra, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só, é bem direto. Ou seja, se vocês estão nesses pecados, não se convertem, São Paulo nos fala, não entram no reino de Deus. Não, não tem como. E ele até fala: ninguém vos seduza com palavras vãs. Essas coisas atraem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Olha só como é forte. Isso aqui é Novo Testamento, viu? É a palavra de São Paulo apóstolo, que é evidente, inspirado por Deus, é palavra de Deus. Então ele fala: não adianta ter palavra bonita para justificar o pecado. Né? Não adianta falar que é amor, é porque se ama, que se pratica a fornicação. Não adianta falar que, na verdade, é responsabilidade, cuidado, o apego ao dinheiro. Não adianta justificar, como o mundo cria justificativas para todo tipo de aberração. Na verdade, não. Na verdade, é uma idolatria. É um pecado e não entra no reino de Deus quem não se arrepender deles. Ponto. Não só atrai a ira de Deus para
as pessoas que praticam isso. Então, o que acontece? Nossa sociedade há décadas promove a avareza e a impureza, coisas que, segundo São Paulo, atraem a ira de Deus sobre nós. Como isso, padre? Meus irmãos, meus filhos, a sociedade construída pela avareza, pelo apego aos bens materiais por si mesmos. Quando nos diz, só essa vida importa, tenha dinheiro, tenha, né, tenha viagem, faça o que você puder para gozar dessa vida, para ter vantagens materiais, porque é isso que importa. Depois, depois dessa vida a gente não sabe o que vai ser, né? Ou não tem vida depois da morte, ou a gente não sabe direito o que é melhor aproveitar bem. Então, tenha esse cuidado de aproveitar a vida, de ter dinheiro, de ter bens materiais, de ter o melhor possível. Um mundo fechado nesse horizonte pequeno do que se pode ver, do que é visível. E, ao mesmo tempo, uma sociedade baseada no, na impureza, porque promove já há décadas a, a, a fornicação, a normalização da fornicação, do adultério, do divórcio, da contracepção, a ideia de que quanto menos filhos, melhor, e promover todos os meios possíveis e impossíveis com a contracepção. A ideia de que é melhor, então, viver de uma forma que se quer, que não existe a verdade, que não existe certo e errado, cada um cria a sua verdade. Nós vivemos aí o novo normal, entre aspas, né, do coronavírus, mas que é um normal que a gente quer passar o quanto antes nessa situação toda, mas há muito tempo a sociedade já promove um novo normal, que não é normal coisa nenhuma, no campo do ajustamento do que eu disse, a normalização do sexo antes do casamento, a normalização da pornografia, da contracepção, a ideia de que os filhos são um problema ao invés de um dom de Deus, a normalização da prática homossexual, a normalização do abandono do sacramento da confissão, a normalização da banalização da Santa Missa, dos abusos, da liturgia, da relativização da missa dominical, também a banalização, a relativização da vida dos nascituros, né, das crianças que ainda não nasceram. Pode abortar em tal situação, em tal circunstância, afinal, tem que preservar a mãe, não sei o quê, sempre com uma desculpa bonitinha, sempre com palavras vãs, que tentam justificar, mas que não justificam absolutamente nada. Então, nós estamos numa sociedade baseada nesses pecados que, segundo São Paulo, atraem a ira de Deus. E por que a ira de Deus? Deus tem ira, Deus é justo. Né? Deus não concorda com o pecado é radicalmente contrário a ele. Deus nos ama e quer nos tirar do pecado, para não irmos para o inferno, para ficarmos junto dele para sempre. Mas Deus não ama o pecado. O pecado, quando ele é continuamente repetido, quando não se tem a tentação, ou melhor, o desejo de se converter, de lutar contra ele e se insistir naqueles pecados, nós atraímos a ira de Deus sobre a sociedade, sobre nós, porque Deus é justo, Deus não quer uma sociedade de pecado. Deus quer uma sociedade de pessoas, de pecadores que lutem pela conversão. Mas quando você cria leis, quando você cria costumes, quando você cria tendências que normalizam o pecado, que tornam, pelo contrário, a virtude um pecado e o pecado uma virtude, como não atrair a ira de Deus sobre nós? Essa situação que nós vivemos, nós que temos fé em Cristo, que é justiça e misericórdia, em Deus que é justo e misericordioso, devemos ver sim, né, como um castigo de Deus. E, aliás, a palavra se tornou tabu entre os católicos, castigo, como se Deus simplesmente não castigasse. Mas espera aí, Deus é Pai amoroso e, portanto, querendo nos livrar de coisas piores, no caso da condenação eterna, do inferno, ele nos castiga para nos corrigir e nos dar a possibilidade, então, de nos converter. E lembrando que castigo tem a mesma raiz da palavra castidade. Castidade quer dizer pureza, no campo da sexualidade. Castigo, então, quer dizer que, ao mesmo tempo em que Deus castiga, ele purifica, ele conduz à pureza, ele purifica colocando as coisas em ordem. Não para ter um mundo perfeito nessa terra, que é impossível, mas para ter um mundo de pessoas que busquem a Deus, para ter realmente pessoas que amem a Deus e que o queiram servir acima de todas as coisas. Então, nós vemos essa situação
do coronavírus, que afeta de modo especial o Ocidente, outrora cristão, que agora é pós-cristão, que está atacando, sobretudo, pessoas batizadas, né, e que muitas vezes abandonaram o seu batismo. Eu digo assim, a sociedade como um todo. Não digo que quem pegou o coronavírus é porque está sendo castigado pessoalmente, não. É em situação de sociedade, porque mesmo quem não pegou o coronavírus pode estar vivendo essa crise. Quem não, ou melhor, quem não pegou o coronavírus também se prejudicou com as situações todas que nós vivemos. É uma crise social, uma crise de sociedade. Quem pegou, pessoas boas pegaram, pessoas más pegaram, né? Pessoas boas morreram, pessoas más morreram de coronavírus, mas todos, bons e maus, fomos afetados por essa crise. Então nós devemos nos perguntar o que Deus quer de nós ao permitir isso, essa correção, esse castigo. Ele quer o nosso coração, simplesmente. O nosso coração. Ele não quer que aquela casa que ele limpou, que ele tirou do poder do demônio, seja preparada para entrar sete espíritos piores do que o que estava antes. Ele não quer que o Ocidente, né, que a Europa antes cristã, que as Américas antes cristãs, que elevaram a fé para o mundo inteiro, agora sejam pós-cristãs e assim vivam longe de Deus. Porque fica pior. O pós-cristão é pior do que o pré-cristão, porque renunciou à verdade depois de conhecê-la. Enquanto os pagãos, lá dos recantos da África, da Índia, até da China, jamais conheceram a Cristo e jamais tiveram uma sociedade baseada nas leis de Cristo. Então, que na nossa vida pessoal seja marcada por esse apelo de conversão. Nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Devemos viver como filhos da luz e não normalizarmos jamais o pecado. Então, que Nossa Senhora, que foi elogiada no final desse evangelho, a mulher que elogiou, então, bendito o útero que te gerou, bendito os seios que te amamentaram, e Nosso Senhor, então, elogiou Nossa Senhora naquilo que é fundamental, fazer a vontade de Deus. Ela é santa de modo especial porque ela fez em tudo, com perfeição, a vontade de Deus. Então, que ela nos ensine nos cure da nossa cegueira espiritual, nos cure da nossa cegueira que só vê as coisas na dimensão política, econômica, que não vê as coisas na sua dimensão mais profunda, na dimensão espiritual. E assim, não caiamos na justificação da nossa falta de fé, mas pelo contrário, nosso coração se afervore para crescermos na amizade com Deus, para promovermos a salvação dos nossos irmãos e para sermos sal da terra e luz do mundo. Então eu peço, antes da bênção final, que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, divulguem, caso tenham gostado desse vídeo, dessa pregação, e que Nossa Senhora os guarde. Vamos rezar Nossa Senhora. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.